Olá, eu me chamo João Gato, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero sair um pouquinho do tema de medicina chinesa e quero falar um pouquinho sobre a filosofia do Kung Fu, que é algo que tem me ajudado aí todos os dias a manter o foco, né, por mais difícil que seja hoje em dia, com tudo isso de estímulo que a gente tem com as redes sociais, com a internet, né, para quem trabalha no computador sabe do que eu tô falando, né? Então, basicamente, eu vim falar hoje sobre Kung Fu, né? Só para contextualizar, né, o Kung Fu ele é uma arte marcial chinesa, muito antiga, né, tem indícios aí de milênios, né, de desenvolvimento do Kung Fu, que foi passado oralmente, né, pelas famílias de Kung Fu. Então existem famílias onde existem estilos tradicionais de Kung Fu, diferentes estilos de Kung Fu passados de família para família, né? Mas hoje, o Kung Fu ele ficou muito famoso aí como arte marcial, principalmente por conta dos filmes, os filmes do Jet Li, né, do Jack Chan, do Bruce Lee. O Bruce Lee foi um dos primeiros aí que trouxe o Kung Fu para o Ocidente, né? Trouxe aí essa arte marcial. Basicamente, o Kung Fu ele é uma arte marcial de autodefesa e ataque também, né, criada para a guerra. Ele foi criado para combater, né? E existem diferentes tipos de Kung Fu, não quero entrar muito específico aqui nos estilos que existem de Kung Fu, mas eu quero falar um pouquinho sobre a filosofia que o Kung Fu traz consigo, né? Todo esse peso cultural que ele tem. Coisa que hoje é bem valiosa, tá? Eu particularmente considero muito valioso esses ensinamentos, tento praticar ele todos os dias, né? Claro, eu vou explicar durante o vídeo, mas Kung Fu significa trabalho árduo, né? Não é nada rápido. Nada que envolve Kung Fu, a filosofia do Kung Fu é rápido. Então é interessante para a gente acelerar um pouquinho, né? O nosso hábito de querer tudo para agora, principalmente a minha geração, né? Para lá de 1999, né? De 1999 para cá, nossa geração com a tecnologia tem se tornado um pouco imediatista, né? E eu mesmo sou bastante. E eu quero compartilhar aqui com você uma filosofia que me ajuda, né, a aguentar os momentos de quando você se sente um pouco inconfiante, quando você se sente insegura ou inseguro, aquele momento que você não sabe muito bem para onde ir, né? O Kung Fu ele ajuda bastante a filosofia. Bom, falando sobre a filosofia agora do Kung Fu, Kung Fu significa trabalho árduo, significa o processo ou o caminho, né? O caminho do Kung Fu ele é uma coisa que nos convida a olhar diretamente para o caminho a ser caminhado e não só o destino, tá? Eu vou explicar. Muitas vezes a gente se pega muito preocupado com o que vai ser, né? Com o que eu vou encontrar no final desse caminho, né? O que eu vou encontrar no futuro, o que eu vou encontrar nessa experiência. Mas o Kung Fu ele convida a gente a perceber como é o meu processo. Vamos prestar atenção no caminho, né? Porque quando a gente parte de um ponto inicial para o destino, né? Esses são dois pontos isolados, mas existe o meio do caminho, né? Até chegar ao destino existe esse meio do caminho e ele é importante porque você vive cada dia, né? O Kung Fu, por ele ter esse significado de trabalho árduo, ele é uma arte marcial que trabalha muito a nossa paciência, o nosso autoconhecimento, porque de repente em alguns movimentos que você precisa fazer, você precisa treinar mais, você precisa ter paciência consigo mesmo, você precisa ter paciência com o seu próprio corpo, com os seus limites e pouco a pouco, né, e galgando aí os degraus do conhecimento, fazendo com que aos poucos você aprenda, né, para que você preste atenção no caminho de aprender, porque quando você chega lá, toda vez que a gente presta atenção somente no destino, a gente alcança esse destino e logo procura outra coisa. A gente não aproveita o caminho, o processo de aprendizado daquele caminho, aquele aprendizado que o caminho pode trazer para a gente. E a gente desfoca dessa parte. E o Kung Fu, por ele ser uma arte marcial que ensina muita disciplina, ele ensina você, às vezes na marra, a ter paciência.
porque não é hoje que você vai fazer aqueles movimentos, não é amanhã que você vai pegar a sua faixa preta, não é amanhã que você vai ficar o gênio do Kung Fu. Na verdade, é o treino que vai fazer o praticante. O Kung Fu ele também tem uma parte esportiva, né? Hoje em dia participo de alguns campeonatos de Kung Fu, campeonatos de formas, né? Mas essa competitividade, a parte boa dela é ensinar a gente a ser mais confiante, a ensinar a gente a lidar com o estresse de estar se colocando ali a dispor, né, das outras pessoas julgarem as nossas formas, os nossos movimentos, né? E eventualmente, às vezes, as pessoas vêm perguntar para você, ou melhor, para mim, como que tá a forma e tudo mais. Então, além disso, ajuda a questão da sociabilidade, né? Eu sempre fui muito fechado e o Kung Fu ele me ensinou muito a socializar, né? Então, porque muitos movimentos você precisa fazer com parceiros, então é interessante isso, porque ajuda você a descobrir, a se descobrir, né? E apesar dele ter essa parte esportiva, competitiva, ele sempre treina a sua competitividade de uma forma amigável e saudável, tá? O Kung Fu, uma das filosofias do Kung Fu, é você treinar para si mesmo, né? É você evoluir a sua própria condição. Então, você não treina necessariamente para passar do outro, para melhorar, ser melhor do que o outro. Você treina para ser melhor do que si mesmo ontem, né? E amanhã você vai treinar para ser melhor do que você mesmo hoje. E esse ensinamento, quando você leva para a vida, torna as coisas um pouco menos difíceis, porque você se preocupa muito mais em fazer um bom trabalho, em fazer um trabalho mais disciplinado, um trabalho mais bem feito, mais cuidadoso, e se preocupa menos em fazer melhor do que o outro, né? Se preocupa menos na vida do outro, se preocupa menos na questão de comparação, né? Então, pelo menos para mim, é assim que a filosofia do Kung Fu me ajuda. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, né? Se você não gostou, dá um dislike. Se você concorda ou discorda com o que eu disse, comenta aqui embaixo o que foi para você, que reflexão você teve. Eu acho interessante para trocar uma ideia. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te desejo tudo de bom. Até mais.